Oi, pessoal. Hoje eu vim falar sobre o meu filho Davi. Não sei se todos sabem, mas o meu filho Davi, no dia 21 de setembro, ele estava com umas manchinhas no corpo, umas manchinhas vermelhas, no qual já fazia naquele dia 2, 3 dias que eu tinha notado umas manchinhas no pescoço, na cabeça, na barriga, na costa e hematomas. Uns hematomas no braço. Quando foi no dia 21, conversando com a minha mãe sobre que o Davi tava com esses hematomas, no qual eu notei na perna dele, eu falei, mãe, o Davi tá com umas hematomas no corpo. Então eu liguei pro meu esposo e falei pra ele que o Davi estava com umas manchas no corpo. Falei pra ele assim que poderia ser sarampo, que eu poderia ficar internado com o Davi, então pedi que ele voltasse para casa na segunda-feira, no dia 21. Então a gente ficou um pouco assim, com receio de estar levando ainda no pronto-socorro por causa da pandemia. Desculpa, mas a minha cachorra derrubou meu celular. Então eu liguei pro meu esposo, como eu estava falando, e ele voltou para casa, né? E a gente ficou com medo de levar por causa da pandemia, mas eu olhei para a cara do meu Davi e conversando com meu esposo, eu falei assim, falei, amor, olha pro rosto do Davi, ele está diferente, tem alguma coisa errada com ele. Então a gente resolveu levar ele no pronto-socorro, 6 horas da noite, na segunda-feira. E chegando lá, o doutor Ricardo pediu o exame de sangue, colhemos o exame, no qual, graças a Deus, Davi foi bonzinho e tirou os exames. Como ele é autista, então fica um pouco difícil de fazer o exame nele. E a enfermeira falou, amanhã, 7 horas da manhã, vocês vêm buscar o exame. Então, acordamos cedo, dei banho no Davi. Quando eu olhei no pé dele, aonde muitos de vocês não sabem, mas nós da nossa família sabe, que o Davi queimou o pé esquerdo, puxou a panela de arroz quente, né, elétrica, então caiu arroz. E nesse pezinho eu olhei, tinha uma manchinha roxa. E fomos para o hospital, eu, meu esposo e o Emanuel, no qual eles ficaram no carro, eu entrei com o Davi no pronto-socorro. Depois a médica nos chamou e falou assim, mãe, o exame do Davi deu muito alterado. E eu perguntei para ela, para não sair de lá sem saber o que era, eu falei, mas por que tá tão alterado o exame dele? Ela falou assim, que era leucemia. Então, até aí eu fiquei um pouco nervosa, mas nem tanto, porque eu não sabia a gravidade dessa leucemia. Aí ela falou, vocês vão ficar internados, no qual fomos para internação no pronto-socorro. Chegando lá, depois de umas meia hora, a enfermeira chegou e falou assim que a gente ia ser transferido por fornecedores. Aí eu já comecei a ficar nervosa e eu sou muito chorona. Chamaram a ambulância, na ambulância a mulher conversou comigo e perguntou o que ele tinha, eu falei leucemia. Ela falou assim, então, e eu já estava chorando, ela falou, mãe, então seu filho vai ser tratado lá em Campinas, né? E
Para quem não sabe, o Davi tem 3 anos e 7 meses, né? Qual ele tinha. Então, chegamos lá, fizemos novos exames, a médica examinou ele. O Davi, já, na verdade, eu já tinha notado nele uma zíngua aqui nesse canto e atrás da orelha uma bem pequenininha, dos 2 lados. A médica perguntando pra mim quanto tempo que eu tinha visto essa íngua, eu já não lembrava quanto tempo tinha, mas eu lembro que em fevereiro eu tinha inchado e a médica no posto falou que era normal e ia desinchar. Então dele até desinchou, mas ainda ficou dos lados assim meio grande. Mas até então eu não levei ele no médico por causa da pandemia. Aí fazendo novos exames, né, passamos o dia todo com fornecedores. Quando foi na segunda-feira à noite, 8 horas da manhã, da noite, o meu esposo estava comigo na sala, o Davi já estava lá, né, com o rostinho inchado, e a médica conversando com nós, perguntou o que a outra médica tinha falado, eu falei que era leucemia, aí ela falou que realmente era leucemia, e era uma leucemia muito grave, por causa os blastos do Davi, de 5.000, que seria mais ou menos razoável, normal, o Davi naquele dia estava com 500.000 e estava com as braquetas muito baixas. Então ela falou assim que não ia ser transferida para o Boldrini, lá em Campinas, que até quinta-feira nós iria. Mas chegando à noite, de novo ela voltou, falou assim: mãe, amanhã cedo, que seria na quarta, vocês 6 horas da manhã vai ser transferido para o Boldrini. Nisso o Davi já estava tomando soro, né? O qual foi muito difícil para mim, para o meu esposo. E fomos. Chegamos no Boldrini, umas 9 horas da manhã. Já fomos direto para UTI. Chegando lá no UTI, fizeram mais exame no Davi, colocaram as coisinhas nele no peito, no qual ele ficou irritado. Aí colheram mais sangue para ver, e ele estava em jejum desde terça. A médica falou comigo e falou assim: mãe, a gente vai colher o líquido da coluna dele para ver qual é a leucemia que ele está. Então, fizeram resultados lá, muitos conhecem, alguns não, mas lá como é grande aquele hospital, então os exames saem muito rápido, no qual eu achei que isso ia chegar o exame na quinta, chegou na quarta-feira mesmo. E ela deu o papel para mim e falou: mãe, o Davi tem leucemia linfódica aguda, que é conhecida como leucemia LLA. Então ela explicou para mim como seria o tratamento, que eles já iam começar naquele dia mesmo, na quarta-feira, se eu não estiver enganada. E começaram a dar plaquetas para ele, se eu não estiver enganada, começaram a dar medicamento da leucemia. Aí até aí o Davi ficou ainda abaixo, ele estava um pouco sedado por causa do que teve que sedar ele para tirar o líquido. Então quando foi na quarta, ficamos lá, o Davi estava bem, mas quando chegou de madrugada, 3 horas da manhã, o Davi começou a passar mal, né? Ele começou a vomitar escuro, e eu fiquei chamando a enfermeira. E quando foi umas 5 horas da manhã, se eu não estiver enganado, o médico que cuidou dele, o João Paulo, falou assim que teria que entubar, porque o Davi, ele começou a se retorcer, né? Ele começou ao lado esquerdo dele se repuxar assim, e o olho, a parte esquerda do Davi mudou. Nós, mãe, conhece o nosso filho. E a parte do esquerdo,
O olho dele ficou muito fixo e ele começou a morder a língua dele, chegava muito a sangrar, né? E eu ali do lado dele, segurando a mão. Depois os médicos já estavam, os enfermeiros preparando todos os equipamentos para intubação, para todas as coisas que poderiam acontecer naquele momento. Quando foi depois, o Davi começou do lado direito também, se esticou inteiro. E acho que naquele momento o médico pediu para mim sair. Eu despedi dele, dei um beijo nele. Daí entubaram ele. Antes de eu sair, o médico falou assim: mãe, nós vamos fazer uma tomografia para ver se não tem sangue no cérebro. Então até aí eu não sabia do perigo que seria. Mas saindo, fiquei lá fora esperando, mandei mensagem para a família, para o meu esposo, que o Davi estava sendo entubado. Então foi um desespero. Eu saindo, fui pro banheiro, conversando muito com Deus, com toda a família. E eu voltando, já tive a notícia que ele tinha feito a tomografia. E tinha dado sangue na cabeça dele, no cérebro. Então o Davi já tinha entrado na cirurgia e veio os médicos conversar comigo. Veio 2 médicos, um falou que normalmente essa leucemia que o Davi teve, não teria dado esse sangramento no cérebro. Mas o outro médico falando comigo, me explicou o procedimento que seria feito no Davi, no qual teve que fazer uma cirurgia na cabeça, colocar um caninho, né, não sei como fala, para estar drenando o sangue, mas que correria o risco de morte. Então naquele momento, né, eu agradeci o médico, tudo, mas que eu tinha a minha fé, que o Davi poderia sair daquele lugar. Então, me desesperei. E, filho, senta. E indo, né, passando notícia para todo mundo, eu não tinha como explicar, porque eu já não, tão nervosa que eu fiquei, eu não tinha como estar passando para as pessoas o que o médico tinha falado para mim. Mas, graças a Deus, né, o Davi saiu da cirurgia, colocaram ele no quarto, depois me chamaram. Até esse momento o Davi tinha dado um pouco Vem aqui com a mãe. A mamãe já vai, espera aí. Senta aqui então, senta, a mamãe já vai. Laranja. Pega lá a laranja, tá lá na mesa. Tinha dado sinal cerebral, mas depois de 1 ou 2 horas da saída da cirurgia. Pega lá, filho. Pega a laranja lá pra mãe. A mãe pega pra você. Então, como eu tinha falado, né? O Davi tinha dado sinal cerebral. Depois de 2 horas, ele tinha dado até sinal cerebral. Depois, os médicos passou e fez, né? Tava olhando ele e pegou, olhou o olhinho dele, não tinha reflexo. Então, o médico, eles são bem claros, né? E eles creem. Não tô dizendo que eles não acreditam em Deus. Os médicos acreditam em Deus, mas eles são bem diretos na medicina. Eles falou bem claro para mim, falou assim: mãe, ele não tá dando sinal cerebral. E assim foi trocando de médico, e foi indo a notícia que o Davi não tava dando sinal cerebral. E assim eu fui comunicando a minha família, meu esposo, todos os amigos que foi dando para estar conversando. Então, eu sempre deixei claro para os médicos que eles fizeram a parte deles, mas eu tinha a minha crença, que acreditava que Deus é Deus do impossível, Deus do milagre. Então, enquanto o Davi estiver batendo o coração, eu tinha esperança que o Senhor podia fazer um grande milagre, podia trazer o Davi de volta, sã, saudável. E
podia trazer ele pulando, como ele sempre era. O Davi que aprontava, o Davi que ficava mexendo nos meus armários, que pegava meu shampoo para ver as letras. Mas eu conversando com Deus, pedi o Davi para mim. Mas voltando atrás, eu liguei pro meu esposo e falei: amor, nós vamos entregar o Davi nas mãos de Deus. Porque a gente não queria ver nosso filho sofrendo daquele jeito, entubado, com todas aquelas coisas na cabeça, no corpo. Então, eu me peguei muito a Deus e falei: Senhor, entrego o meu filho nas tuas mãos. Tu conhece o meu desejo. Tu conhece que eu quero meu filho para mim, para estar brincando. Porque o Senhor me deu 2. Cumpriu o desejo do meu coração de ter meus filhos. Então assim foi, eu passei os dias lá com o Davi, na quarta. Meu esposo foi na quinta. Eu não aguentei, vim embora para casa para ver o Emanuel. Porque eu não estava mais aguentando ficar naquele hospital sem dormir. Desde segunda-feira, desde terça, eu estava atordoada de sono, meus pés estavam inchando. Mas estava pedindo consolo de Deus, que consolasse meu coração, me desse muita força para passar o que eu teria que passar. Então lá no hospital a gente orava, a gente clamava, conversava com Deus. Eu conversava muito com o Davi como se ele tivesse acordado. Eu brincava, cantava para ele. E meu esposo, quando ficou lá também, conversava, cantava, conversava com Deus. E assim foi. Mas quando foi no dia 28, a segunda-feira, meu esposo me mandou mensagem, eu mandei mensagem para ele e ele falou para mim que o batimento do Davi estava caindo e a pressão já estava 6/5, já estava se igualando, mas até ainda falei, amor, enquanto tiver o Davi batendo no coração, não perca a esperança. Nisso estava a família toda aqui em casa e um irmão chegou também, nós oramos a Deus e cremos no milagre, né? E o irmão passou assim para mim que os anjos estavam lá com o braço estendido para o Davi, mas não sabíamos o que seria, se era para libertação, se era para o Senhor levar. Mas em tudo ficamos confiantes em Deus. Mas aí saí de casa com minha sobrinha e mais as 2 amigas e minha cunhada. Fomos para Campinas, né? E a gente até errou um pouco o caminho por causa do nervoso, essas coisas aradas. E o trânsito, quando eu cheguei no Boldrini, o Davi já tinha falecido às 10h58 da manhã. Então foi uma coisa muito difícil, porque foi muito rápido. O Davi estava com a leucemia muito alterada. Então o falecimento dele foi leucemia e hemorragia cerebral. Mas eu também quero agradecer a todos, que muitas mesmo muitas pessoas que eu nem conheço estavam orando por mim, pelo Davi, pela nossa família, e creio que ainda estão orando por nós, porquanto não está sendo fácil sem o Davi aqui, né? Temos o Emanuel, mas eram 2 e a casa era um pouco agitada. O Davi não parava um minuto, era o primeiro a acordar em casa. O Davi pegava sempre a cadeira para subir em algum lugar, para pegar as coisas que ele queria, levava a cadeira até o quarto, levava a cadeira no banheiro, para tudo que ele queria pegar. Então eu já sempre estava chamando a atenção que o Davi sempre estava aprontando. E o Emanuel é um pouquinho na dele. Ele gosta muito de aprender, então às vezes ele fica no celular, ele pega alguma coisa, brinca no chão.
não é aquela criança que fica muito em cima da gente pulando. Então a casa tá um pouco silenciosa, vazia, né? Mas como a palavra diz, né? Tudo há um tempo determinado, né? Para todas as coisas. E também tem aquela parte que fala: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas tá sendo difícil porque cada dia você sente mais saudade, aquele vazio, aquele aperto. E se a gente não chora, a gente não fica aliviado. Mas quero agradecer a todos novamente pelas orações, que continuem orando por nós, pela nossa família, porque só quem perdeu algum ente querido sabe como é perder alguém, porque ninguém quer a separação da carne. É muito difícil mesmo. Bom, eu vou estar colocando no final do vídeo a foto dele, as manchinhas no qual apareceu no corpo dele, para vocês estarem vendo qual foi a mancha que eu recorri aos médicos. Espero que vocês gostem, compartilhe com seus amigos, familiares este vídeo e continue nos ajudando no nosso canal, porquanto ainda tá um pouco difícil de eu fazer vídeo, mas assim que tiver tudo melhor, né, eu vou voltar a estar fazendo os trabalhos e atividades com o Emanuel, no qual eu tô correndo atrás de terapia, que eu já estava correndo atrás também para o Davi e ele, mas no fim aconteceu tudo isso, a gente teve que parar. Mas agora a gente tá querendo voltar, né? O Emanuel tá passando por médicos para tá fazendo exame, porque são gêmeos, né? Os médicos falou que não é porque o Davi teve leucemia, o Emanuel vai ter. Mas, para a gente ficar em paz, estamos correndo atrás de médico para ele fazer exames, para ver se tem alguma alteração ou não. E também já estou vendo a fono e TO para ele, para ver se ele começa a fazer atividades para estar desenvolvendo um pouco mais. Porque autismo, eles precisam fazer a terapia, né? E ele está ainda em diagnóstico. E com essa pandemia está tudo parado, porque a gente faz pelo SUS. Então a médica não atende. Então já faz uns 6, 7 meses que o Emanuel não passa com a neuro. Mas assim, logo nós estaremos voltando a fazer as nossas atividades. Espero que vocês gostem, curte, se inscreva no canal quem não é inscrito e nos ajude. Também vou estar deixando meu Facebook e o Instagram para vocês estar nos seguindo. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, eu vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem